Olá, pessoal. Eu sou a professora Lucélia, atualmente estou como PEC, professora especialista em currículo, atuando como formadora junto à equipe do Núcleo Pedagógico dos anos iniciais da diretoria Leste 1. Também fazem parte da nossa equipe a Kelly, a Lucia, a Fabiana e a Tarsila. Hoje o tema da nossa aula de trabalho pedagógico tratará do projeto Aprender Juntos, que tem por objetivo recuperar as aprendizagens das crianças, não deixando ninguém para trás. Portanto, vamos aos objetivos do nosso encontro de hoje. Nossos objetivos pretendem oportunizar a vocês, professores, a compreender as relações entre o Programa de Recuperação e Aprofundamento e o projeto Aprender Juntos. Apresentar os princípios que envolvem os materiais da curadoria Aprender Juntos como fonte de apoio a vocês para a melhoria das aprendizagens dos estudantes e, sucessivamente com isso, subsidiar no planejamento e na realização de atividades diferenciadas de matemática, que inclusive é parte de grandes solicitações de vocês e por fim, pretendemos assim oportunizar a reflexão sobre as diferentes vias de abordagem para o desenvolvimento do projeto nas escolas da nossa diretoria. Atrelados aos objetivos, aos nossos objetivos, nós temos um roteiro, né? O nosso percurso da nossa TPC. Primeiro, nós faremos uma breve reflexão a partir de uma leitura de uma lenda de origem árabe, que visa acolher todos vocês, professores, e também contemplar a nossa atividade permanente sobre leitura, discutindo um pouquinho mais sobre as características deste gênero textual. Na sequência, nós faremos uma retomada dos princípios que norteiam o projeto Aprender Juntos e a nossa última atividade é apresentar a vocês, professores, o material de apoio do Aprender Juntos de matemática, tratando especialmente da organização e estrutura deste material, o contexto da abordagem de produção e a abordagem de ensino e como os encaminhamentos estão previstos no material, eles poderão favorecer a recuperação dos estudantes a partir de sequências de atividades e também o projeto didático presente nele, que é o Faz de Conta Mercado. Agora, eu convido vocês a embarcarem na nossa reflexão inicial. O nosso acolhimento de hoje, nós selecionamos uma narrativa classificada como lenda. E para isso é interessante nós retomarmos que as lendas são transmitidas pela tradição oral através dos tempos. Elas geralmente combinam fatos reais, em algumas vezes, e fatos históricos e reais, que são e podem ser produto da imaginação aventuresca humana. As lendas também podem ser verdadeiras e geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo ponto são aceitáveis para coisas que têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos, as famosas lendas urbanas, e podem ser narrativas também reflexivas, ou até explicações, ou até sobrenaturais. No Brasil, culturalmente, as lendas são contempladas por leituras associadas ao folclore brasileiro. Podemos entender que a lenda é uma degeneração do mito. Como diz o dito popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração para geração, sofrem alterações às medidas que são contadas, assim como acontecem nos contos. E a outra característica que nós queremos trazer é que sempre tem um autor, nem sempre tem um autor específico ou conhecido, como é o caso da nossa apreciação de hoje. Hoje nós estaremos fazendo a apreciação narrativa do O Ambiente. Acompanhem comigo. Conta uma popular lenda do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado e aproximou-se de um velho e perguntou-lhe:
Que tipo de pessoa vive nesse lugar? Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? Perguntou por sua vez o ancião. Ó, um grupo de egoístas e malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá. O velho replicou. A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou: Que tipo de pessoa vive por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta: Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: Um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por tê-las deixado. A isso, o velho replicou: A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui. A partir dessa apreciação, podemos refletir: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? A partir dessa resposta desse senhor, ela nos evoca que estamos sempre aprendendo e cada um carrega no seu coração o meio em que vive. Ou seja, para aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não enxergou boas experiências. Então, não poderá encontrar outra coisa em outro ambiente. No dicionário, a definição de ambiente é tudo que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o meio em que se vive. Portanto, a depender de como encaramos os aspectos circunstanciais no ambiente, isso refletirá em nossa maneira de encarar as coisas. A escolha dessa leitura, que acolhe, é especialmente nosso desejo de que todos nós possamos desfrutar do potencial positivo para cada situação que nos envolve. E para finalizar a nossa primeira atividade, nós trouxemos o nosso querido Rubem Alves, um autor renomado e tão famoso por seus livros educacionais, religiosos, existenciais e infantis. Rubem foi um psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor presbiteriano brasileiro. Em uma das suas frases tão conhecidas foram escolhidas para envolver essa primeira etapa. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Rubem Azevedo Alves. Então, dando continuidade aí à nossa aula de trabalho de hoje, né? Nós vamos refletir um pouquinho mais sobre o programa de recuperação e aprofundamento. Então, para dar início ao nosso encontro formativo, nós vamos retomar o que é o programa de recuperação e aprofundamento. O que resume as iniciativas desse programa é o contexto de pandemia iniciado em 2020, como todos nós sabemos, e que os desafios para os estudantes e professores, eles aumentaram muito nessa questão. As aprendizagens essenciais não foram consolidadas no tempo esperado. Apesar de todos os esforços, né, empreendidos por vocês e pela rede, a partir da suspensão de aulas presenciais, o nosso cenário atual indica um número expressivo de estudantes que não conseguiram completar seu processo de alfabetização e muito menos consolidar habilidades essenciais para o letramento matemático no tempo esperado. O impacto foi especialmente acentuado nos anos iniciais do ensino fundamental, uma vez que a interação presencial entre professores e estudantes é especialmente importante para garantir a aprendizagem desses alunos. Além disso, houve um aumento na variedade de níveis de aprendizagem em que se encontram os estudantes de uma mesma turma. Nesta figura, né, ela ilustra bem a iniciativa da secretaria, né, esse guarda-chuva. Ele mostra toda a articulação da rede nesse processo de recuperação. Então, o programa de recuperação, ele é um marco que envolve os estudantes de todos os anos e séries, pois nós não podemos negar que os estudantes foram atingidos por isso, e a ideia é oportunizar essa recuperação a todos.
Dentro do programa, nós temos o eixo de aulas regulares, onde utilizamos aí o material do Aprender Sempre, utilizamos o currículo em ação, e esse material, o material do Aprender Sempre, são ofertadas nas ATPCs de língua portuguesa, na semana A, e na semana B nós temos a ATPC em matemática. Além desses, nós temos o projeto Aprender Juntos, que é o tema da nossa orientação de hoje. Veja aí o que ocorre, uma intersecção entre o programa e o projeto Aprender Juntos, pois ambos trabalham com habilidades prioritárias para a aprendizagem das crianças. Para os estudantes com as necessidades de recuperação, é preciso ter muita atenção. Temos aí algumas propostas, né, como Além da Escola, que são aulas pontuais às necessidades de cada estudante no contraturno. E o programa de recuperação intensiva, que foram oferecidas no início de janeiro e no início de julho. A partir dessa contextualização, vejamos agora um pouco mais sobre o Aprender Juntos. O que o Aprender Juntos vai oferecer às nossas crianças, aos nossos estudantes? Então, para fazer frente a essa realidade, entender esses estudantes, a Secretaria Estadual de Educação implementou em 2021 o Aprender Juntos, o projeto de recuperação, que é um projeto de recuperação diferenciada, né, por níveis de aprendizagem semelhantes aos alunos do 3º ao 6º ano, com vistas em recuperar as habilidades essenciais desses estudantes, ligadas aí à aquisição do sistema de escrita, à capacidade leitora e escritora, compreender e produzir textos orais e escritos, e também o letramento matemático, necessários para que os nossos estudantes possam seguir na sua trajetória escolar e possam desenvolver e alcançar os seus projetos de vida. O projeto Aprender Juntos tem como uma de suas bases o planejamento de atividades diferenciadas que atendam às necessidades de aprendizagem para apoiar os professores no trabalho pedagógico. Essas sugestões, elas são fundamentais no projeto piloto, desenvolvido pela Secretaria e está prevista na Resolução 26, do dia 11/4/2022, que instituiu o projeto Aprender Juntos para recuperação, reforço e aprofundamento diferenciado por níveis de aprendizagem, que se aplica para todos os anos e séries do ensino fundamental. E isso vai ficar bem evidente lá no artigo 3º, né, da mesma resolução, que tem a seguinte tratativa: as escolas participantes do projeto poderão reagrupar temporariamente os estudantes de diferentes turmas e anos durante parte do tempo, de acordo com níveis de aprendizagem semelhantes, para o desenvolvimento de atividades diferenciadas conforme as necessidades de cada grupo. Vejamos um pouquinho mais sobre os eixos do projeto para nós compreendermos a sua organização. Eu passo a palavra agora para a Kelly, que vai dar continuidade à nossa aula de hoje. Muito obrigada, Lu. Olá, professores. Eu desejo que todos estejam bem. E agora a gente vai dar continuidade aí ao que a Lucélia nos trouxe, né? Então, ela trouxe o programa de recuperação e aprofundamento, grandão, e agora a gente está falando do projeto Aprender Juntos, né? E aí, para a gente falar um pouquinho desse projeto, ele tem aí a finalidade de articular as etapas, né? E algumas coisas já fazem parte da rotina de vocês, professores, que é o diagnóstico, que na verdade é a análise a partir das últimas avaliações externas. Então, a AP, que é a avaliação da aprendizagem em processo, atualmente a sondagem dos números, né? A escrita convencional dos números. E para elucidar esse diagnóstico em matemática, a gente pode considerar, por exemplo, né, se os estudantes eles já se apropriaram da escrita convencional dos números, ou se eles já escrevem ou já se identificam aí as funções dos números, a ordem, a quantidade,
se eles já compreendem algumas características do sistema de numeração decimal, né? Como, por exemplo, as crianças já sabem que esse sistema ele é composto de 10 algarismos, eles já fazem uso deles, eles já compreendem que a sua regularidade ali tem base de 10 em 10, né? Vocês conseguem investigar se as crianças, nas avaliações, elas apresentam ideias de procedimentos de cálculo, né, aí no dia a dia, na sala de aula, e outras situações, né, como, por exemplo, em outras unidades temáticas. Então, por exemplo, lá com relação às figuras geométricas, né, as crianças já as reconhecem, sejam as planas, sejam as espaciais. Então, são coisas que nós, professores, já sabemos. E esse eixo, ele é o principal aí para fazer os agrupamentos, né? Porque, como a gente viu, são inúmeros conteúdos a serem aprendidos ao longo dos anos, né? E aí a necessidade de priorizar. E a nossa ideia hoje é trazer os eixos que norteiam aí esse projeto, que é o Aprender Juntos. Então, a ideia de hoje é trazer para vocês esse caráter do dia diferente, né? Essas atividades diferenciadas. Então, a finalidade é quem participa do projeto, né? O que essas crianças vão fazer nesse projeto, né? E o como, que é o que a gente vai trazer hoje. Uma coisa muito importante desses agrupamentos é que a ideia é agrupar diferentes turmas, como a Lucélia nos trouxe lá, a sugestão da resolução, mas também que eles sejam agrupados de acordo com seus níveis de proficiência. E a ideia não é promover uma atividade personalizada, né? Mas sim que as crianças estejam agrupadas, né, por níveis. Então, esses saberes próximos vão dar uma estruturação para ações aí mais pontuais. E o que justifica isso? A gente vai ver no próximo slide uma imagem que pode elucidar um pouco melhor o que ocorre se nós, professores, não priorizarmos a recuperação dos nossos estudantes, né? Então, diante desse atual cenário que a Lucélia nos trouxe aí e os impactos negativos, essas pequenas defasagens, né, nos níveis de proficiência podem mascarar um grande acúmulo, né, de habilidades não apreendidas. E aí, no slide seguinte, a gente vai mostrar um exemplo de habilidades de diferentes níveis, né, diferentes anos e séries, e que dependem uma das outras para que as crianças possam avançar nesse percurso. Então, por exemplo, a gente parte do exemplo da metodologia do ensino por meio de resolução de problema. Então, está previsto lá, desde o primeiro aninho, que as crianças reconheçam os significados aí de juntar, de acrescentar, separar, retirar, ainda com suporte de representação pictórica, né? Ou seja, por meio dos desenhos ou do material manipulativo. E isso é aprofundado lá no segundo aninho, quando a ordem de grandeza dos números aumenta, além de ampliar também que eles já utilizem algumas estratégias convencionais, além das pessoais. E aí, no terceiro ano, essa necessidade dos estudantes já parte para dominar outras modalidades de cálculo. Então, as crianças já devem dominar o cálculo aproximado, o cálculo mental, e o mesmo no quarto ano, que a expectativa é que as crianças já se apropriem da técnica operatória convencional dessas operações, né? De adição e subtração. No quinto, que elas já façam isso, além dos números naturais, com os racionais. E no sexto ano, que as crianças compreendam todos esses processos de cálculo, né, do campo aditivo, articulado à proficiência de resolver problemas, né? Então, é muito importante a gente ressaltar que lá no currículo, esses saberes, eles devem ser desenvolvidos aí, se apresentam em espiral, né, como a gente pode ver. Então, isso é de um modo cíclico, né, e faz com que as crianças, no decorrer dos anos, elas se apropriem disso de maneira gradual. E agora eu vou passar de novo para a Lucélia, que ela vai trazer um pouquinho da contextualização do material que a gente vai trabalhar hoje. Com você, Lu.
Então, Kelly, dando continuidade aí à nossa pauta de hoje, para subsidiar esse processo e fortalecer o desenvolvimento de atividades diferenciadas que atendem os diferentes níveis de aprendizagem, foi elaborados materiais do Aprender Juntos, tanto de língua portuguesa como de matemática. Esses materiais consideraram, em seu contexto de produção, os impactos negativos da pandemia, os indicadores, né, principalmente os indicadores de resultados e também os desafios que os professores e estudantes enfrentam. Traçando aí uma linha do tempo, podemos, enfim, evidenciar que esse percurso constituiu em pesquisa, seleção de materiais relevantes e que oferecem potencial para o desenvolvimento dessas habilidades consideradas como essenciais para a formação dos nossos estudantes. Os materiais que foram fontes da curadoria, né, e para a elaboração das atividades do Aprender Juntos, nós podemos citar aí o EMAI, o Ler e Escrever, Jornada da Matemática, a plataforma Khan Academy e o Aprender Juntos. O produto educacional desse material, ele foi assessorado pela professora Márcia Feitosa, da nossa diretoria, que atualmente ela trabalha na DAVED, que é o Departamento de Avaliação da Secretaria, e voltado para o material de língua portuguesa, eu fiz parte, né, da equipe dos anos iniciais da diretoria, trazendo aí a experiência da formação de professores, né, onde atualmente também participo da elaboração dos materiais de ensino, da elaboração dos materiais dos anos iniciais, como a orientação de estudos do Programa de Ensino Integral, e também, junto com a equipe de língua portuguesa, a professora Isabel Andrade, que atua como formadora nas ações da secretaria. Em matemática, nós podemos evidenciar aí a Vasti, que também é a nossa mestra, né? Atuou por muitos anos na Secretaria de Educação, participou da elaboração dos principais materiais da rede, como Ler e Escrever, EMAI, e atuou na formação também de professores da diretoria de ensino. E também, como curadora, nós temos a Kelly, que é a mestranda, né? Nossa mestranda na área de ensino da matemática. Ela faz parte do grupo de referência em matemática e da atualização dos materiais do EMAI à luz do currículo paulista. Assim como nós temos aí, conhecemos bem o chão da escola, né? E os desafios que nós temos pela frente, nós podemos afirmar o privilégio de participar desse time, né, junto à secretaria, com essas pessoas tão experientes, em prol do apoio didático para esse mecanismo de apoio para o percurso da recuperação dos estudantes da rede estadual. O objetivo, nesse contexto de produção, é evidenciar a relevância desse material. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles nos próximos slides. O material, ele já está disponível na versão digital, tanto o encarte do estudante quanto o material do professor. A escola, ela poderá utilizar conforme a sua necessidade, né? Também poderá utilizar a impressão do material para os estudantes como para os professores, utilizando o PDDE paulista, né, na manutenção de impressão, e nós contamos também com um material ampliado para favorecer o trabalho pedagógico de professores e estudantes com baixa visão. Todos os cadernos, eles possuem a versão do professor e o encarte dos estudantes. Por enquanto, os encartes disponíveis para download são os de matemática, e o material de língua portuguesa, ele estará disponível em breve. Mas assim que estiver disponível, nós estaremos encaminhando para todas as escolas para que vocês possam ter mais este apoio. Eu passo a palavra para a Kelly, que dará continuidade aí, falando um pouquinho mais das premissas do material. Vamos lá, Lu. Então, muito obrigada. A gente está ansioso esperando o material de língua portuguesa também. E agora a gente vai falar um pouquinho da concepção de ensino e da abordagem de aprendizagem do material de matemática, tá?
O material ele propõe, através de jogos e brincadeiras, aí, desafios, vivências, né, nas quais são abordados diferentes conceitos matemáticos, que são essenciais para o ensino, né? Então, além de favorecer ali as crianças no letramento matemático e nas suas habilidades. E aí as pessoas falam assim, ai, poxa, mas letramento matemático tá tão distante, né? Se a gente pensar lá no currículo paulista, ele aborda aí o letramento matemático e dentro das suas habilidades, né? Isso está associado a um contexto, né, do dia a dia, onde as crianças vão utilizar uma linguagem simbólica e formal, no caso da matemática, né? Então, as crianças vão se apropriar de técnicas operatórias e vão envolver aí diferentes interpretações dentro da resolução de problemas. Então, um exemplo aí do nosso material Aprender Juntos de Matemática que vai ajudar no dia diferente na escola, né? A gente pode citar que o material ele é feito em mini sequências didáticas, né? Por quê? Porque a gente acredita que para o desenvolvimento de uma habilidade não basta só uma atividade. Então, por exemplo, se a gente pegar uma atividade que está lá prevista no material, uma mini sequência voltada a grandezas e medidas, né? Então, para isso, trabalha-se com uma unidade de medida, né? Uma de cada vez. E esse trabalho, por exemplo, pode ser, vamos trabalhar com o litro, ou vamos trabalhar com o mililitro, né? E partindo de um contexto sempre próximo das crianças. Então, primeiro, as crianças vão vivenciar situações de estimativas. Então, elas vão brincar, né? Por exemplo, de qual recipiente tem a maior capacidade. E durante esse processo, o professor vai trazendo questionamentos, o material vem promovendo isso, né? Que as crianças façam comparação entre os recipientes. Tudo isso para quê? Para que as crianças levantem hipótese, né? E o professor vai questionando. Por que você acredita que um cabe mais que o outro, né? E favorecendo aí essa mediação. Então, a ideia é que as crianças realizem situação de medida, como o exemplo dessa mini sequência, e que elas utilizem na prática esses instrumentos de medida e o professor vai validando isso, mediando essa validação diante dessas experiências, né? O próprio nome do encarte diz, são experiências matemáticas e elas são associadas a atividades do dia a dia, como onde e quando eu utilizo essa unidade de medida, né? E após essas comparações, aí as crianças vão fazendo a leitura dessas unidades de medida, mas num contexto que é real, por exemplo, nas embalagens de produtos, né? Ou em situações de compra, em situações de comparação entre um e outro, e aí as crianças vão construindo um repertório de significado, trazendo aí, de fato, uma compreensão dessas medidas. O material também traz outras medidas, né? Como, por exemplo, o sistema monetário brasileiro e medidas de massa. E a gente vai conhecer um pouquinho cada um dos volumes. Então, você, professor, vai ter aí o volume 1, que ele tem por objetivo habilidades relacionadas aos números naturais. Então, volto a dizer, são jogos, são brincadeiras, são desafios, né? Para realmente promover um dia diferente. E aí, nesse encarte, vão ser abordadas as características das operações ou dos números, né? Então, por exemplo, identificar os números, identificar características do sistema de numeração decimal. Então, as crianças vão comparar os números, vão observar a quantidade de algarismos, né? Observando aí a reflexão daquelas hipóteses do primeiro é quem manda, né? As crianças vão fazer a análise interna do algarismo que compõe o número, eles vão formar listas de preço, inventariar mercadoria, trazendo aí esse caráter da função dos números, né? Fazendo experiências dentro de situações reais. E nesse volume as crianças vão ver que as dezenas precisam de 2 algarismos, as centenas precisam de 3 e assim por diante, né? Além de explorar um pouquinho do valor posicional e as noções de juntar, adicionar e subtrair. No volume 2,
a gente tem também as atividades que vão trazer também as leituras e a escrita de números, né? Mas eles já vão trazendo as grandezas e medidas voltada à hora, né? Já vai trazendo uma iniciação da multiplicação aí, fazendo com que as crianças avancem e principalmente comecem a implementar algumas estratégias de cálculo. E no volume 3, né, a gente tem atividades que trazem a discussão aí dos cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, vai trazer propostas de arredondamento, noções de dobro, metade, memorização dos fatos básicos da multiplicação por meio das tabuadas, situações, problemas, aquela iniciação do significado dos números racionais, então vai trazer aí o significado de parte todo, significado hora de quociente, e também traz uma introdução à geometria. A gente trouxe também para vocês como está a organização desse material. Então, no slide seguinte, vocês vão ver que já tem a habilidade selecionada para vocês. E como a gente conhece o contexto da rede, a gente já selecionou quais são as habilidades que estruturam isso. Então, professor, você já pode selecionar a atividade de acordo com a habilidade que o seu agrupamento precisa. Aí você vai ter os objetivos, que são aqueles pequenos objetivos para consolidar ali o percurso para o desenvolvimento daquela habilidade. Já tem também a organização, porque por mais que as crianças estejam no agrupamento, é importante que tenham ali grupos menores onde as crianças possam interagir. E nesse item, né, a gente sempre justifica por que as crianças estarão ali em duplas, ou em trio, ou em quarteto. E também os materiais, porque tem também o encarte do estudante, e geralmente são jogos, né, ou brincadeiras. No slide seguinte, a gente vai ver aí que sempre tem um passo a passo. Esse passo a passo, ele vai trazer aí a conversa inicial, que vai contextualizar. Ele vai trazer também propostas que você, professor, vai discutir e garantir que os estudantes tenham clareza daquilo que vai ser tratado, né? Traz também propostas que você, professor, possa problematizar e também investigar se a turma tem saber diante daquela temática que vai ser tratada, além do passo a passo com questões norteadoras para você, professor. Tem também alguns ícones que você vai ver que tem sugestões. Então, no slide seguinte, você pode ver que tem aí sugestões do que perguntar para as crianças, né? E, além do mais, a gente tem a ideia do ampliando os níveis de desafios. Por quê? Esse eu acho que é um item que eu gosto muito nesse material. Por quê? A gente sabe que as crianças, elas são únicas, né? E que para a aprendizagem é imprescindível oportunizar situações que promovam a ampliação dos saberes. Então, no slide seguinte, a gente vai ver o ampliando os níveis de desafios, né? Que é esse ícone que eu gosto tanto. E você, professor, tem a possibilidade, né, de em todas as atividades ampliar isso de acordo com a turma. Então, você pode propor um aprofundamento a depender do seu planejamento. Um outro exemplo de ampliando desafios é que, além de tudo, traz um vídeo para você, professor. No slide seguinte a gente vai ver. Então, aí após uma situação do trabalho com o pensamento estatístico, né? Então, aí você pode ver um vídeo de aprofundamento para você, professor, de como atender essas situações, né? Uma proposta de ampliação a depender dos níveis da turma, tá? É bem legal, a plataforma Khan Academy tem coisas bem bacanas que a gente selecionou e deixou disponível nesse material para vocês. E mais um elemento super bacana, né? A organização desse material. Ele propõe um nível de aprofundamento. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, a vivência Quem Sou Eu, né? Quem Sou Eu é uma brincadeira que retoma ali a roda de contagem, como aí na atividade 6, como a gente vai revelar. Quem sou eu adicionando? Então, o material vai trazer aí para vocês o passo a passo de como fazer essa atividade. Então, vem lá uma fichinha, vou pedir para revelar para vocês verem,
né? O como brincar. Depois da brincadeira, as crianças vão ter o cálculo mental para fazer, né? Então, as crianças primeiro tiveram ali a brincadeira, depois eles vão para o registro. Depois, num outro momento, num outro dia, tem quem sou eu, uma proposta de quem sou eu subtraindo. E a mesma coisa, primeiro as crianças brincam e depois elas vão para o registro, né? Pode revelar aí para nós, porque quando elas vão para esse registro, elas vão estar trabalhando ali a noção de antecessor, sucessor e assim por diante. Bom, e por fim, a gente tem mais uma proposta que é o entrelaçamento entre um material e outro. Vou pedir para revelar aí. Então, lá no volume 2, ele vai trazer o quem sou eu, mas de um outro modo, com trabalho na reta, né? Então, vou pedir para mostrar aí para vocês que vai trabalhar essa mesma perspectiva, mas agora associado ao pensamento algébrico e outras situações. E o mesmo vai ampliando as outras propostas aí para vocês. Então, vem várias sequências de atividades, eu vou pedir para mostrar aí para vocês. Então, tem a reta, depois tem um quadro onde as crianças vão complementar sequências recursivas, né? E, por fim, aí, os números falados. A gente trouxe também o projeto, que é o Faz Conta no Mercado. Ele está disponível nos 2 encartes. Então, no slide seguinte, a gente vai ver que o material ele traz todo um contexto lá no encarte 1, né? Ele traz 8 mini sequências aí, trazendo essa perspectiva, né? Então, vai trazer o eixo organizacional e vivências para as crianças. Eu vou pedir para passar. No volume 2 já vem a continuidade, que você, professor, pode fazer um cantinho no mercado, ou pode ter um faz conta no mercado na própria escola, né? E aí, lá no encarte 1, vou pedir para revelar. As crianças vão ter acesso ao sistema monetário, né? Cálculo mental e outras organizações de produto, comparação de preços, situações de troca, tudo com um propósito comunicativo bem próximo das crianças, né? Já no seguinte, no volume seguinte, o Faz Conta no Mercado já traz problematização, ele já traz a multiplicação em configuração retangular, medidas de massa, medidas de capacidade, tudo em forma de aprofundamento, né? E aí a gente deixa para vocês que vocês enviem fotos, vídeos, registros, né? Do que vocês estão fazendo aí no âmbito do projeto Aprender Juntos para nós aqui dos anos iniciais. A gente espera que esse material promova aí um apoio mesmo para o desenvolvimento dessas habilidades estruturantes e contem aí para nós na nossa avaliação, né, o que vocês acharam e a gente espera que vocês tenham gostado. Né, Lu? A gente agradece muito, né, a participação de todos vocês e até a próxima. Desejamos um bom trabalho a todos e um grande beijo.